Olá! Após um momento de oração e de contemplação, eu pus-me a pensar em uma verdade da Escritura resgatada na Reforma Protestante do século XVI e que emerge neste tempo como algo muito importante, muito valioso, muito precioso, que é o sacerdócio de todos os crentes. Quero ler para você o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, que diz exatamente assim: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceitam. Ainda em 1 Pedro capítulo 2, o verso 9, diz também assim: vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Além destes dois textos, o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, nos diz assim: e da parte de Jesus, a testemunha fiel, ele é o primeiro filho, o primogênito, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos, de ministrarmos ao Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dadas a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ainda em Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10, é-nos dito assim: eles cantavam esta nova canção que diz: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte comprastes para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Quando nós lemos o Antigo Testamento, ele apresenta claramente o ofício sacerdotal exercido por algumas pessoas da tribo de Levi em benefício do povo de Israel, sobretudo os da família de Arão, que tinha a missão de realizar todo o trabalho, primeiramente na tenda e posteriormente no templo. No Novo Testamento, este conceito sofre uma alteração muito importante. Jesus, que não era mais da tribo de Levi, que não era da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, conforme o livro de Hebreus, foi chamado para ser sumo sacerdote, não mais segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E este Jesus se tornou grande sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os seres humanos. Ele, Jesus, representa cada um de nós diante de Deus. Ele intercede por nós diante de Deus. Ele, Jesus, manifesta Deus aos seres humanos, apresenta Deus aos seres humanos, e ele, Jesus, é ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Ele é o sacerdote e o sacrifício realizado para Deus em nosso favor. Assim, nós que estamos em Cristo Jesus pela fé, partilhamos hoje desse sacerdócio. Nós sabemos que não mais como um ofício de uma única pessoa, mas como um ofício de todos os fiéis,
é um privilégio de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é mais o ofício de uma classe distinta, onde alguns têm poder sobre a vida dos demais e os torna dependentes da ministração, da oração, para receberem os benefícios da graça de Deus e até mesmo da salvação. Não! Hoje, em Jesus, nesta nova ordem, todos temos acesso livre ao Pai, todos nós somos ministros do Senhor. Qual então a diferença entre um ministro enquanto pastor e todos os demais que servem como ministros de Deus? Apenas o chamado. A única diferença é que um ministro pastor foi chamado para realizar certos deveres definidos e para que haja ordem na igreja, entendida aqui, igreja como sendo o ajuntamento de pessoas que se reúnem regularmente para cultuar e adorar o Senhor. Quais, portanto, são as implicações desta verdade de que todos nós somos sacerdotes neste tempo? Primeiro, que nós temos um grande privilégio como filhos de Deus. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu, você, todos nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Além disso, todos nós, como sacerdotes, devemos ministrar uns aos outros, devemos interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, porque somos todos ministros de Deus em Cristo Jesus. Além disso, mesmo que não tenhamos sido chamados exclusivamente para o ministério da palavra, ou para a ministração das ordenanças, do batismo, da ceia do Senhor, todos, cada um de nós temos um dom a ser ofertado em favor da comunidade de fé. Eu posso ser o pastor líder desta comunidade, mas isso não significa que sou o único ministro desta igreja. Todos nós somos ministros do Senhor. Amém? Agora, o que você, o que todos nós, como ministros do Senhor, podemos e devemos fazer? Existem três coisas principais que um sacerdote de Deus faz. Primeiro, ele fala a Deus acerca das demais pessoas, ou seja, ele tem o privilégio, o papel, o dever de orar, de interceder, de clamar ao Pai em favor de todos os demais, de todos os outros, de falar a Deus acerca dos seres humanos. A segunda coisa que um sacerdote, um ministro de Deus, pode e deve fazer é falar aos outros, falar aos seres humanos acerca de Deus, acerca do seu Pai. Isso significa que nós todos temos o dever de ensinar as pessoas acerca de Deus, de evangelizar, de edificar as pessoas com a palavra do Senhor. E ainda uma terceira coisa que todos nós, como ministros do Senhor, como sacerdotes do Senhor, nós devemos oferecer sacrifícios. Uma coisa que o sacerdote fazia era oferecer sacrifício. Hoje não mais oferecemos o sacrifício de um animal, mas um sacrifício vivo, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, nós devemos oferecer-nos a Deus como sacrifícios vivos, Isto fala da nossa adoração, isso fala do nosso serviço, isso fala do nosso bom testemunho. Quando nós estamos adorando a Deus, estamos ali oferecendo a Ele o nosso sacrifício de louvor, como diz também Hebreus capítulo 13, verso 15 a 16, oferecendo a Ele o nosso sacrifício de louvor, o nosso bom testemunho, o nosso serviço em favor do outro, os nossos atos de bondade, as nossas ofertas financeiras. Tudo isso faz parte do sacrifício espiritual, do sacrifício vivo que nós oferecemos hoje nesta nova ordem como sacerdotes do Senhor Jesus. Que todos nós, que cada um de nós possamos valorizar este privilégio que temos e que nós possamos praticar este princípio importante da palavra de Deus, de que eu e você somos sacerdotes
de Cristo Jesus. O privilégio, a palavra diz, Pedro disse que nós somos reis e sacerdote. Ser sacerdote é um privilégio ainda maior do que ser reis, porque os reis não tinham acesso direto a Deus, somente os sacerdotes. Como reis e sacerdotes, como uma nação sacerdotal, nós temos acesso livre e direto ao nosso Pai Celestial. Você não depende da oração do outro, você não depende da intercessão do outro, você pode ir até o Pai Celestial com a sua oração, com a sua intercessão. Você deve ir, porque você tem livre acesso a Ele através de Jesus Cristo. Este nosso sacerdote, este sumo sacerdote que deu a sua vida e abriu as cortinas do templo, ele nos faz ter acesso livre ao nosso Pai Celestial. E eu quero terminar, portanto, esta reflexão lendo para você Efésios capítulo 4, a partir do verso 15, que diz que cada um de nós, falando a verdade em espírito de amor, possamos crescer em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça, e é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas, e assim cada parte funciona bem, e o corpo cresce e se desenvolve por meio do amor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.